Mas é como você falou, quando a gente sai das fronteiras aqui do nosso conhecimento, vai buscar conhecimento fora, é importante. Só que, às vezes, a gente faz um movimento, é mais comum, principalmente em cidade pequena, que é quando você começa a se capacitar, que você começa a ter mais conhecimento, o que você faz? Você sai. E não volta, você não traz o conhecimento de volta. Isso. E eu vejo muito isso em Limoeiro, por exemplo. Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Iniciando mais um RayaliCast. E hoje com um bate-papo empreendedor e inovador, né? Nosso convidado todo especial, João Paulo, formado em Ciência da Computação, trabalhou na startup Tractor Market Show. Era assim? Market Show é o evento. É o evento. O Tractor é a startup que promove o evento. Tractor é uma startup alagoana, uma das maiores de Alagoas. Ele é empresário da Yes Pizzaria. Está fazendo parte agora de um projeto inovador na UFAL, né? O Link. Para iniciar, João Paulo, vamos mostrar um pouco do João Paulo e entender o que é o Link. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário o pessoal vai estar assistindo. Exato. Caio, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade aqui, pelo convite de vir falar um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre inovação, sobre tecnologia também, aqui no seu espaço. E eu quero falar um pouquinho do Link, é importante a gente começar falando do Link, porque o Link representa muito da minha trajetória enquanto desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Então, o Link é um projeto, como você falou, da UFAL, que é formado pelo professor Hermano Magalhães, lá de Santana do Ipanema. E ele é um resultado, na verdade, de 10 anos de projeto que foi desenvolvido aqui no estado. Então, lá atrás, em 2014, o professor Hermano, junto com um grupo, organizava alguns eventos que a gente chamava de Startup Weekend, que é um evento do Google, com a metodologia do Google, que juntava um monte de estudante, essa galera que gosta de inovação, que é curioso para empreender, Sim. num final de semana. E nisso, as equipes, formavam-se equipes, e as equipes trabalhavam dentro de um problema e apresentavam uma solução. Então, desenvolvia soluções aí que muitas vezes demorariam 6 meses para ficarem prontas em um final de semana. Bacana. E isso começou em 2014 e foi até mais ou menos 2018. E aí o grupo meio que se separou. Não conseguiu ter consistência porque havia muita barreira em relação ao tema inovação, ao tema empreendedorismo. Muita gente não entendia o que era, achava que era uma coisa de outro mundo, que a gente ainda não tinha maturidade para lidar com isso. E aí, no ano passado, o professor Hermano retornou com as atividades, e aí a gente conseguiu um apoio maior, um suporte maior. Hoje a FAPEAL é uma das instituições que apoiam o projeto. A gente tem uma série de outras instituições apoiando. Tem empresa de São Paulo, por exemplo, um parceiro nosso de São Paulo que apoia a gente. Hoje todo mundo quer investir em inovação, né? As grandes empresas, né, privadas. Isso. E aí a gente, desde o ano passado, que retornou com essas atividades. Então, basicamente, hoje o projeto ele organiza eventos voltados para empreendedorismo, nessa metodologia de ensinar jovens, muita gente, pessoas que nunca tiveram contato com tecnologia, nunca ligaram um computador, nunca mexeram com o computador, e em um final de semana consegue propor a solução de um problema real da sociedade, que a sociedade vive, que as pessoas passam, através de uma solução tecnológica. Bacana. Então é assim, como a gente chama, a gente pega uma pessoa, uma galera de 14, 15, 16 anos, bem novinha mesmo, mas que ainda é analfabeto digital, como a gente chama, e transforma a perspectiva de realidade daquela pessoa no final de semana. Então ela sai do evento acreditando que ela é capaz também de propor alguma coisa para a sociedade, que ela é capaz de agregar valor para os problemas da sociedade. Sim. Então, foi um evento que eu participei lá, logo nas primeiras edições, e foi uma coisa assim, como eu falei, faz parte da minha trajetória, porque foi depois que eu saí de um evento desse que eu percebi que eu tinha capacidade de empreender, que eu tinha capacidade de fazer alguma coisa diferente para mudar a situação de alguns problemas que a gente tem hoje. Sim, eu tava vendo a nossa trajetória, né? Que a gente se conhece há 3 anos. 4 anos. Sim. Eu acho que ou é 3 ou 4 anos.
Foi no primeiro Tractor Show pós-pandemia, que a gente se encontrou em Maceió. Pra mim, eu tava perdido lá, não tinha ninguém conhecido, bicho. Eu digo, bicho, só tem eu aqui, velho. É uma cidade de 30 mil habitantes, só tem eu aqui pensando comigo, né? Que eu tava sem amigos, sem parceiros, sem nada. Aí eu saí correndo, andando ali e tal. E me topei com o João Paulo, né? E aí foi onde iniciou nossas conversas. Sim. Eu achei muito interessante a sua forma de pensar, de agir, porque, João Paulo, na nossa cidade, na cidade de Limoeiro de Anadia, eu vou falar da cidade de Limoeiro de Anadia, porque é onde a gente está inserido, é um contexto onde a gente está inserido. Mas num contexto geral, a nível Brasil, nós estamos com muita gente boa, agora que não sabe ser explorada por ela mesma, que é o seu caso. Não sabe se vender, né? Não sabe se vender, Porque o cara é empreendedor, já tem uma empresa, é empresário, né, na realidade. Sim. Já tem empresa, já tem uma empresa formada, é um empresário formado no que mais hoje o mercado precisa, que é no ambiente de tecnologia. Passou um período de experiência numa das maiores startups, se não a maior startup de Alagoas, né? Porque Sim. os recursos que foi aportado, que são aportados na Tractor, é um absurdo. Porque nesse evento que a gente foi mesmo, eu acho que a nível Nordeste foi o mais relevante que teve. Um dos maiores que tem. Porque veio os marketing digital, os caras os tops, né? Teve Thiago Boneto, Thiago Negro, Janguier Diniz, teve Cacá Diniz, teve Pablo Massal, teve Thiago Negro. Os caras estavam, eu digo, bicho, surreal um negócio desse, né? Tinha gente que eu não conhecia, que eu passei a conhecer a partir dali. Porque eu conhecia 3, 4, 5, eu já pensava que eu conhecia já a nata toda. Todo mundo. Mas quando veio, eu ia no Instagram, os caras com 2, 3, 4, 5, 10 milhões de seguidores. Eu digo, tô conhecendo ninguém. E no meio disso tudo tava quem? João Paulo, presencial e a faculdade. O que te trouxe, o que te agregou? Porque a gente tava falando aqui em off que a gente sempre pega o caso do Bill Gates, do Zuckerberg, do Jobs, que abandonaram a faculdade para empreender. Mas eu estava analisando, eu digo, qual foi a faculdade que eles largaram, né? Sim. Qual foi? Stanford, Harvard. Aí você quer largar uma faculdade que você mal pode fazer, mal tem intelectualidade, que é uma faculdade à distância, se comparando a Mark Zuckerberg. E fora isso, como você estava dizendo, a rede de relacionamento que estava ao seu lado, o network que eles tinham. Sim. Aí, o que é que você diz para esse cara que quer largar a faculdade, mas não tem esse network? Então, esse problema da faculdade em si é um problema que ele começa lá atrás, sabe? No nosso próprio sistema hoje de formar pessoas, a gente, se você perceber, a gente não consegue preparar os jovens para entrar na faculdade sabendo o que ele quer fazer. É muito complexo. Sim. Eu passei por isso. Tenho até uma situação engraçada que na primeira aula que eu tive, na primeira aula na faculdade que eu tive, a professora perguntou, e eu era do curso de ciência da computação, então eu tinha lá, logo na primeira aula, tinha uma galera de ciência da computação, de matemática e de física. E a professora perguntou quem é que gostava de fazer cálculo, fazer conta, gostava de matemática. E eu lembro que só eu e outro aluno levantamos a mão. O resto todo mundo. E aí ela perguntou, né, por que estava no curso e tal. E eu, nessa época, eu trabalhava no Lan House. Então, qual era o meu pensamento? Olha como é que você entra na universidade. Eu já passo o dia todo na frente do computador. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, nada mais comum do que eu fazer ciência da computação. Sim. E assim, talvez foi um pensamento muito simplório, mas da forma como eu penso hoje, meio que faz sentido. Mas eu não estava preparado para escolher um curso. Porque, de repente,
Deu certo. Mas, de repente, eu seria um melhor advogado, ou um melhor médico, ou talvez se eu fosse um administrador, eu seria melhor. Sim. Eu teria me dado melhor no curso, eu não vou saber. Porque a gente não tem, dentro da nossa formação, a possibilidade de... A base, né? Na base, a gente não consegue experimentar. E eu acho que a forma como, e aí é a opinião minha, a forma como a gente ingressa na universidade através do Enem, ela possibilita isso ainda mais. Porque você tira uma nota e não consegue entrar no curso que você quer, em tese, que você ainda não tem certeza, mas é o que você quer fazer. Sim. Mas tem nota para entrar em outro. E aí você vai entrar nesse outro só para não ficar parado. E aí você acaba se desgostando. Então acontece muito de você entrar na universidade e com 6 meses você sai porque não é aquilo que você queria. Sim. E aí é muito do que... Eu passei 3 anos e meio fazendo faculdade e cheguei no final, na reta final. Exato. Eu desisti, porque não é que eu não era o que eu queria. Era o seguinte, a necessidade faz o homem. Eu sempre vejo assim, né? A necessidade faz o homem. Então, passei 3 anos e meio, 7 períodos em administração de empresas, Só que o conteúdo lá era muito raso para o meu pensamento, tá entendendo? Um negócio, quando ele é aberto, ele não tem que ser, sim, tem coisas que servem de base, né? Vamos supor, teve Henry Ford com a cadeia de produtividade, Fordismo, Taylorismo. Né? Aí tem, mas só que aquilo ali, no momento atual, na 4ª revolução industrial, que nós estamos na 4ª, já partindo para a 5ª, porque a inteligência artificial já está aí, a linha de produção já mudou, já não é o homem, não tem mais aquele marxismo, não tem mais o homem sendo explorado pelo homem, o homem está explorando a máquina, né? O homem está explorando a máquina agora, e tem todas essas questões, e eu fiquei analisando o futuro. Né? Eu estava falando de um livro que eu li, que foi Gestão do Amanhã, que foi ele que me fez abrir os olhos e abandonar a faculdade. E eu peço para que os leitores aí leiam esse livro, principalmente os empreendedores, porque vai abrir a mente para não para o amanhã, para o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial. Sim. Né? E você já vem visualizando isso do passado. Então, só complementando a questão da universidade, para mim, como eu estava falando antes, o que agregou muito foi a questão das oportunidades que a universidade me abriu. Então, assim, tem muita coisa que eu vi na universidade que eu não usei de forma alguma depois que eu terminei, e tem muita coisa que me serviu de base para eu conseguir desenvolver outras coisas que eu não sabia. Então, algumas disciplinas específicas, alguns professores que me abriram portas. Porque se eu não tivesse dentro do ambiente da universidade, hoje eu não estaria onde eu estou, por exemplo, no projeto do Link. Então, Link não é... Laboratório de Inovação Inclusiva. É a sigla. LINC. Isso. Não Laboratório é o link de linkar tem um jogo de palavras aí, mas é a abreviação de Laboratório de Inovação Inclusiva. Muito por isso, porque a gente tenta trazer essa questão da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia para todo mundo. Mesmo quem assim tem, principalmente quem tem menos perspectiva, então a gente tem um viés muito forte no interior. Sim. Então, quando o professor Hermine idealizou o projeto todo, ele partiu muito do interior para a capital. Então, a gente reforça muito, a gente faz muito evento no... Ele, em vez de vir de fora para dentro, ele foi de dentro para fora. Isso, porque na capital, a gente ainda precisa muito evoluir em questão de inovação, de empreendedorismo. A nível Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil é o 5º país, se eu não me engano, em criatividade. Artistas e tudo mais. Mas em inovação, a gente está para lá da posição 50. Então, a gente é um país criativo, mas não inova. A gente não consegue se vender. Sim. Entendeu? A gente não sabe pegar a nossa criatividade e transformar isso em soluções que alguém vai querer comprar. E aqui em Alagoas, a gente ainda está muito atrás de outros estados. Por exemplo, Pernambuco, que já tem um ecossistema, como a gente chama, mais maduro. E na capital, por menos que seja, mas as oportunidades ainda são maiores. Por exemplo, a Tracto está lá, a Rentalk, que é outra startup alagoana grande, é de lá, a Duit, que também é outra startup alagoana, está lá. E no interior, a gente, por mais que tenham
cabeças que possam construir soluções baseadas em tecnologia, isso é mais difícil, não é tão acessível quanto na capital. Não que a capital seja muito melhor, mas no interior ainda menos. E aí, quando a gente traz esses eventos, a gente começa a mostrar que dá para fazer no interior também. Claro que vai ter bem mais barreira, mas é o ponto inicial. Tem que partir, alguém tem que chegar lá, pegar na mão desse... E assim, Caio, eu queria que você tivesse a oportunidade de ir em algum desses eventos e você vê uma galera, como eu falei, de 14, 15 anos, fazendo coisa que você acha absurdo, que você não sabe de onde é que saiu aquela ideia. Pra você ter uma ideia, a gente fez no ano passado, porque ele funciona como uma espécie de circuito, então tem várias edições. Sim. E aí a gente no final faz uma edição única com todos os campeões de cada edição. E o campeão do ano passado foi uma galera, um molequinho do IFAL, salvo engano, não é de Santana, é do Sertão, mas um molequinho do IFAL que produziram uma alternativa para madeiras MDF. Então, Sim. Ao invés de você fazer desmatamento, que é uma solução que não é tão ecológico, você vai pegar a coroa do abacaxi, que é descartada geralmente, ou você usa como adubo ou você descarta. No geral, se descarta. Eles pegaram a coroa do abacaxi e criaram uma alternativa para o MDF. Então, eles começaram a criar vários objetos usando isso. Então, eles criaram um copo lá para mostrar para os jurados. E assim, tem um moleque de Campo Alegre também, ali, vizinho da gente, que eu nem conhecia, mas também que tem um projeto massa que é em relação à parte de orgânica, usar adubos orgânicos e criar temperos a partir daí. Eu não conheço muito bem o projeto dele, mas eu sei que ele é envolvido com esse projeto, que partiu de uma necessidade dele e Sim. criou esse projeto e já está trabalhando em outros. E ele já está mobilizando, se você vê a mobilização dele, já está mobilizando 30 jovens de Campo Alegre para participar desses eventos. Então, ele lá está criando essa revolução dentro do E a pessoa fala assim, 30 jovens, algumas pessoas vão pensar que é pouco, mas para mobilizar Exatamente. 30 pessoas e para comprar o projeto, né, para comprar a ideia é muito difícil. Sim. Eu fico observando a capacidade que a gente tem dentro de cada cidade pequena, né? Sim. Porque esse professor ele foi inovador. Com certeza. Ele foi revolucionário, né? Porque ele pegou da onde as pessoas menos tinham oportunidade, porque Maceió já é a capital, né? Uhum. E tem mais oportunidades, principalmente no setor privado, porque tem mais empresas, tem mais desenvolvimento. Eu fui para Recife, você falou do Recife. Recife hoje é o polo tecnológico do Nordeste. Sim. Né? O polo tecnológico do Nordeste. Eu fui para Recife lá, acho que está com 2 anos para um evento de marketing imobiliário. Bicho, é surreal. Marketing imobiliário, porque eu faço parte desse sistema imobiliário, né? Aí você pega, e você tem que estar sempre atualizado em tudo que você faz. Você tem uma pizzaria, você tem que estar atualizado na pizzaria. Uhum. Você tá se atualizando no negócio, no nicho do negócio. Certamente você está formatando para depois a IES se tornar uma franquia, depois dessa franquia, porque a nossa mente ela vai girando Sim. em cima dessas coisas, né? E eu vejo o potencial da galera extraordinário. Uhum. E quando eu fui para Recife, que eu passei lá esses 4 dias, eu acredito que foi 4 dias, eu nunca tinha andado de ônibus tanto na minha vida, que eu fui de ônibus daqui para lá, deixei o carro com a esposa, sofri uma noite inteira, bicho, mas cheguei lá, valeu muito a pena, porque eu vi um outro mundo, né, tecnológico, que a gente vê no mercado imobiliário aqui, porque a gente só constrói casa e vende. Sim. Né? Eu construo casa, eu vendo. Aí eu vendo do parceiro, eu vendo do amigo, porque além de eu ser construtor, eu sou corretor, né? E além de eu ser corretor, eu tenho, eu regularizo a documentação da casa dos amigos. Então eu tenho 3, 4 empresas a qual eu trabalho com ela, regularizando os imóveis dela, e tenho a minha empresa e ainda sou corretor. Aí eu digo, bicho, vamos virar em quantos, né? Mas tudo isso, se a gente trazer a tecnologia, a inovação. Hoje nós temos o iPhone.
Por mim não existiria mais papel. 2. Entendeu? Somos 2. Por mim não existiria mais papel. Mas infelizmente os cartórios pedem, as prefeitura pede. Mas por mim eu pegaria tudo, assinatura digital, pá. Porque a pandemia veio para isso, né? Eu não gosto muito de falar de pandemia porque já é um tema meio chato. Mas só que ela revolucionou, queira ou que não queira, ela revolucionou. Ela acelerou, né? Ela acelerou a tecnologia. Sim. Sim, e assim, eu também sou muito avesso a papel. Então, para perder um papel só basta estar comigo. Agora eu gosto de livros impressos. Eu também. Eu tenho um Kindle e eu comecei a entender como é que eu posso usar o Kindle. Para quando é livro de literatura, eu não preciso fazer anotação. Para livro, eu prefiro o livro impresso. Porque eu começo a rabiscar, eu tenho um monte de bloco de post-it, eu ando com um monte de post-it. Então, eu vou lendo, vou rabiscando. Mas é como você falou, quando a gente sai das fronteiras aqui do nosso conhecimento, vai buscar conhecimento fora, é importante. Só que, às vezes, a gente faz um movimento, é mais comum, principalmente em cidade pequena, que é quando você começa a se capacitar, que você começa a ter mais conhecimento, o que você faz? Você sai. E não volta. Você não traz o conhecimento de volta. Isso. E eu vejo muito isso em Limoeiro, por exemplo. Então, é um dos motivos de eu querer estar em Limoeiro, é de repente contribuir com alguma coisa que eu estou aprendendo fora. Mas eu te achincalhei lá, não foi? Quando eu vi você com essa mente toda. Eu digo, bicho, o que é que tu tá fazendo dentro de Limoeiro? O que é que tu tá fazendo dentro da prefeitura e tal? Aí depois foi que eu vim ver a sua visão. Então, mas eu falo, e às vezes as pessoas acham que é brincadeira, mas Limoeiro, e principalmente onde eu moro, no Jenipapo, para mim é o melhor lugar do mundo para viver. Primeiro porque a minha área, a área da tecnologia, a área da inovação, e onde eu atuo hoje, que é no contexto do Estado, não faz diferença se eu estar aqui e eu estiver em outro lugar. Então, eu posso trabalhar remoto, Sim. é tranquilo para mim. Eu formato o meu sistema de trabalho para conseguir atuar, como você também deve fazer, com o telefone, de qualquer lugar. O custo de vida é muito baixo. Sim. É um lugar extremamente tranquilo, se a gente for comparar com outros lugares. Então, assim, eu não consigo... Para mim, Limoeiro é o céu. Não, eu não consigo... hoje, assim, para mim, no meu estilo de vida, eu não consigo imaginar uma cidade melhor que Limoeiro. E aí, se você quiser, Caio, se você achar interessante, a gente pode até explorar, como a gente fez naquela live que a gente fez antes, as oportunidades que a gente pode ver em Limoeiro. Porque, não sei se você tomou conhecimento, mas a gente está fazendo uma lei de inovação em Limoeiro. Tu não conhece? Desde o ano passado a gente formou um grupo, o Maciel, da Sala do Empreendedor, o PEU, fez essa provocação para a gente começar a criar uma lei voltada para a inovação em Limoeiro. E aí a gente fez um grupo, reuniu, tivemos eu, o Reginaldo, o Jefferson, o filho dele, a procuradora lá do município, a Rafaela, teve também nesse grupo. A gente fez um levantamento inicial para tentar entender como é que uma lei poderia, de repente, beneficiar uma cidade de 24 mil habitantes, onde a maior parte da população está na zona rural. E aí, depois dessa reunião, a gente saiu com alguns entendimentos e é interessante que a gente chame agricultores para conversar. Sim, porque a nossa maioria é eles, né? Isso. O nosso PIB, hoje, 2021, o nosso PIB era 60% de agropecuária e agricultura. E só para você ter uma ideia, de tudo que a gente produziu foram 680 milhões, alguma coisa. Que o PIB é tudo aquilo que o município produz de riqueza. Sim. De 685 milhões, 60% veio da agricultura ou da agropecuária. E para você ter uma ideia, comércio nem aparece direito no IBGE. Isso é segundo o IBGE. O imobiliário tá. Aí imobiliário entra em serviços. Aí serviços e indústria dá mais ou menos 20% só. E aí eu fico imaginando, porque em algum momento, se você parar um pouquinho para observar, vai faltar mão de obra na agricultura, porque os filhos dos agricultores, eles não vão mais para a roça. Estão querendo ir mais não. Ele ou vai para a área de serviços, ou vai abrir um comércio, ou vem trabalhar aqui em Arapiraca. Então, quem é que vai sustentar a agricultura do município? Você imagine que daqui a 10 anos... As pessoas não querem investir tanto na tecnologia quanto investem no sul, no sudeste?
Então, e aí... Aliás, não tem o potencial, né? E assim, mesmo que tivesse o recurso, a gente não tem a estrutura, no geral, de forma geral, sabe? Não tem, por exemplo, mão de obra para manipular drone, Sim. se a gente for falar de agricultura, por exemplo. Então, são algumas questões que provavelmente vão dar problema lá na frente. E se a gente for observar pelo outro lado, eu não vou para a roça, eu vou abrir um comércio. Eu acho importante, a gente tem muito espaço para abrir comércio. De 74 formas de comércio que o IBGE identifica, o Limoeiro só tem 14. Então, a gente tem 60 formas de comércio que a gente não explora ainda. E o que acontece? É importante que o nosso comércio se fortaleça, mas a gente nunca vai ser tão competitivo quanto a Arapiraca. Sim. Que tem um comércio muito mais aquecido, historicamente é onde as outras cidades vêm... Se concentram, onde eles não conseguem encontrar dentro da própria cidade. Então, talvez não valha a pena a gente tentar competir comercialmente com a Arapiraca. Não. Ele tem que fazer a gente tem que fazer a nossa parte, o Limoeiro tem que fazer a parte dele de crescimento próprio. Porque se você for tentar competir com a outra cidade, principalmente com a cidade que é tão próxima de Limoeiro, sim. Eu fico analisando o comércio, eu vou muito para Campo Alegre, eu construí algumas casas lá também, vendi algumas casas lá também, e eu estava comparando o comércio de lá com o comércio de Limoeiro. Aí eu fui para Taquaranda. Taquaranda não construí, mas eu vendi umas casas lá. Aí eu estava comparando o comércio de Limoeiro, de Arapiraca, Campo Alegre com o de Itaquarana. Aí eu fui para Anadia. Aí eu fico comparando o comércio, porque nós que somos empreendedores, nós ficamos buscando essas análises, né? Que nem um professor de física, onde eu vi um professor de física dizendo, olha, para onde você olha, eu fico olhando as formas geométricas, não sei o que. O empreendedor é do mesmo jeito, a gente vive isso, a gente respira isso. E nós temos uma grande dificuldade. Nós somos a cidade mais próxima de um comércio igual a Arapiraca. Né? Nós temos 18 quilômetros. 18 quilômetros pertinho de Arapiraca. Né? Se a gente for sair de Limoeiro a Arapiraca, eu estava em Limoeiro, quase na estante, eu gastei 15 minutos para chegar aqui. Mas se você for de Campo Alegre para Arapiraca, aí você já gasta 40 minutos. Então a pessoa vai pensar duas vezes para vir a Arapiraca, para vir no comércio de Arapiraca. Exato. Então preferem comprar e aquecer o comércio da cidade de Campo Alegre, assim como a de Itaquarana. Essas cidades mais longe, ela tende a se desenvolver mais, principalmente o comércio. Não que o comércio da gente esteja parado, porque o nosso comércio está super aquecido também. Sim. A sala do empreendedor lá tá de parabéns lá em Limoeiro, porque agora está tendo uma cara e desenvolvendo muitos bons projetos. Eu fico acompanhando sempre. E tem essa questão. Então, não tem como a gente competir com a cidade de Arapiraca, tanto pela proximidade, sim, né? Tanto pela proximidade, quanto pelo know-how que tem aqui dentro, né? E assim, aquilo que eu estava falando, a mão de obra mais capacitada, as cabeças mais pensantes, elas tendem a vir para os centros. Talvez ela não vá para Maceió, fique em Arapiraca, não quer se distanciar muito. Então, ela vai acabar concentrando naturalmente. E aí é onde eu acredito que a gente pode buscar as possibilidades. A gente já é um município agrícola. A gente, pelo que eu conversei já com o pessoal da agricultura, com os agrônomos de lá, a gente tem um solo muito propício para diversos tipos de cultura. Sim. Não é a minha área de agricultura, mas pelo que eles explicaram... Faz parte do empreendedorismo. Sabe colocar uma opinião um pouquinho em tudo. Mas assim, a gente tem muita oportunidade de ter culturas diferentes. E se você olhar geograficamente onde Limoeiro fica, como você falou, a gente está a 15 minutos de Arapiraca, com a duplicação agora em 1h15, 1h30, a gente está em Maceió. A gente tem acesso fácil também em São Miguel, Campo Alegre. A gente dá acesso a Junqueiro, dá acesso a Taquarana. Então, é tudo
muito interligado com Limoeiro. Muita coisa passa para Limoeiro. De Arapiraca para Maceió, você tem que passar por Limoeiro. De Maceió para Arapiraca, se você vier pela parte de baixo, pelo caminho mais rápido, você inevitavelmente vai passar por Limoeiro. É muito fácil para a gente escoar a produção. Sim. Mas é muito difícil para a gente competir em comércio. E o movimento que a gente está fazendo hoje em Limoeiro é deixar de ser agricultor, que em tese é uma área que é mais promissora para a gente a longo prazo, é aquilo que você estava falando do livro da gestão do amanhã, não li ainda, sim, mas já pensando nisso, como é que vai ser não hoje, mas amanhã. Então, a gente está deixando de ser um município agrícola para virar um município que é forte em comércio. Sim. Não sei se talvez é a melhor opção. Então, onde eu estou me pautando para concepção dessa lei, a gente já tem uma base pronta, mas aí vale muito a gente conversar com esses atores que vão ser impactados e que o principal objetivo da lei é gerar algum impacto, gerar propulsão nisso que a gente já tem algum talento em fazer. É muito nisso, de entender que tipo de problema a gente consegue resolver hoje com tecnologia na agricultura, sabe? E aí conversar também com professores porque inevitavelmente eles vão formar as próximas cabeças. Sim, então é muito ver como cada área pode atuar dentro da temática de tecnologia, primeiro para ajudar eles na sala de aula, que eu tenho certeza que deve estar um desafio enorme, lidar com os alunos hoje em dia competindo com rede social, com smartphone, enfim, com várias outras distrações, com a própria questão emocional dos alunos que vem sendo muito abalada ao longo do tempo. Você percebe que os jovens estão cada vez mais precisando de um acompanhamento psicológico, terapêutico mais cedo. Então, assim, conversar também com os professores para ver como a inovação pode, de repente, impulsionar o trabalho deles, facilitar o trabalho deles, tornar o trabalho deles mais produtivo. E, consequentemente, formar cabeças mais inovadoras, mais voltadas para a inovação, para que o processo não comece agora e na próxima geração de pessoas ele termine. Sim, eu fico observando todas essas situações, porque mente de empreendedor é dessa forma, mente de vendedor é dessa forma. Você falou do nosso solo, a gente tem uma obra evangelística no Juá. Uhum. Sítio Juá, as pessoas tendem como o sítio mais pobre de Limoeiro de Anadia. Aí, há 5 anos atrás, quando eu fui para lá, 4 anos atrás, quando eu fui para lá, eu me entendia como o sítio mais pobre de Limoeiro de Anadia. Mas aí eu entrei e fui ver a cultura, tá entendendo? E eu entendi que é o sítio mais rico de Limoeiro de Anadia. É incrível. Porque lá todo mundo tem um pedaço de terra, tá entendendo? Lá, bicho, a abóbora, a mandioca, a macaxeira, o fumo, o abacaxi. Eu digo, bicho, dá tudo aqui, porque é uma areia vermelha. Sim. É um barro vermelho e esse barro, ele é tão forte que em muitos dos casos o adubo é tão pouco e o veneno é tão pouco que se torna quase que um orgânico. Uhum. Eu digo, como é que a pessoa abre a boca para dizer que é o município mais pobre? Era mais pobre porque não tinha políticas públicas que chegavam até lá, né? Porque como é muito distante para chegar lá, né? O último sítio, agora se você abrir uma via, que a gente está lutando por essa via, fica um bairro de Limoeiro, Que é bem pertinho, acho que deve ser uns 2 km só. É, bem pertinho mesmo. Aí, o que é que acontece? Eu fui ver toda essa situação e vi que era um lugar próximo. Aí eu fui pro Jiquiado do Sá, né? Jiquiado do Sá. Bicho, é monumental aquela plantação de soja. Eu digo, bicho, é soja. Eu fui lá, eu nunca tinha visto soja assim na mão, eu pego fui lá, eu digo, isso é soja. Eu fui pegar, eu digo, é soja. Aqueles maquinários enormes trabalhando ali. Eu digo, Limoeiro está se inovando agora, só que as pessoas não estão percebendo essa inovação na agricultura em muitos aspectos, porque os pequenos agricultores ficam muito focados em algumas situações e eu não sei o que a Secretaria de Agricultura ela pode fazer para mostrar essa inovação para eles.
Até fizeram um evento aí, trouxe umas máquinas, trouxe um financiamento e tal. Acho que foi, não sei se está com 2 anos atrás, não lembro. Mas fizeram meio que um movimento desse. Mas a gente está falando aqui, mas isso, o porquê? Isso compete tudo ao que eu faço, né? Sim. Porque a terra é o mercado imobiliário, né? A terra é o mercado imobiliário. Então, se eu estou no mercado imobiliário, eu quero que a minha cidade, a cidade a qual eu estou inserido, que é uma cidade que eu amo muito, que eu gosto muito, Sim. e sim é um lugar pacífico de se morar, o custo de vida é bacana e tal. E eu quero que essa cidade prospere, né? Eu quero que essa cidade prospere. Para essa cidade prosperar, precisa de mentes como a do senhor. Agora, que pessoas que estão no setor público abra esse espaço. Sim. Né? Que o secretário de Agricultura, secretário de Educação, eu não sei como ele é, mas eu não sei se é aberto a conversa, mas o secretário de Agricultura eu sei que é o de hoje, que é o Valmir, eu sei que ele é aberto a essa questão, para trabalhar isso. Sim. Trabalhar o empreendedorismo em todos os segmentos, né? No comércio, a sala do empreendedor está muito forte lá. Tá. Né? A sala do Tá, eu acho que assim, já logo vai virar a casa do empreendedor. Porque tem os tamanhos, né? Então, quando é implantado, começa com a sala, é só uma salinha ali. Isso. E não é, hoje a gente percebe que não é só a pessoa vai lá para emitir uma nota fiscal. Não. E o trabalho que o Maciel está fazendo, assim, está sendo reconhecido agora, tem até outdoor aí. Que parte muito do trabalho dele, e eu já pude acompanhar em outros momentos como é às vezes difícil, porque muitas vezes quem tem o comércio não quer se capacitar. Sim. Então eu já participei de formações, por exemplo, do Sebrae. Você vai fazer um evento. Aquelas formações do Sebrae que você inclusive estava lá. Sim. E o Sebrae fez empresa de sucesso. Sim. Que uns 5, 6 anos. Sua empresa saiu de lá, né? Não, eu já estava com a ideia da empresa antes. Já estava formatando a empresa. Mas naquele evento, a prefeitura custeou um monte de vagas e elas não foram preenchidas. Então o curso saiu de graça. A capacitação dos empreendedores que iam para lá ia sair de graça e muita gente não foi. Então, assim, é difícil porque às vezes você tem que ajudar quem... Ou não quer ou nem sabe que precisa ser ajudado, sabe? Então, acho que o trabalho que o Maciel vem fazendo é muito importante, muito forte, e eu tenho certeza que a gente não está vendo o resultado agora, a gente vai ver mais na frente. Sim. Eu estava vendo o Reginaldo Leite, ele me convidou, ele lançou um convite para estar fazendo um workshop, meio que uma palestra ali para os jovens de Limoeiro. Só que eu vou estar no dia 24, no dia 24 eu vou estar em São Paulo, né? 24 agora. Aí ele disse, não, eu queria ver o seu interesse e tal. Muito interesse. Eu falei a mesma coisa. Ele me convidou, falou também que você não ia ter disponibilidade. Só que eu vou estar em Maceió, num evento do Link. A gente está promovendo um hackathon, que é diferente desse evento que a gente promove. Ele é mais voltado para arrumar soluções para empresas. E aí a gente está em parceria com uma empresa de segurança do trabalho, que foi quem encomendou esse hackathon. O hackathon é o nome que a gente dá a esses eventos imersivos de um final de semana que sai com alguma solução inovadora. E aí a gente vai estar lá no dia 24, dia 25, e aí eu não vou conseguir. Mas assim, é um público que precisa ser trabalhado e temáticas que eu acho que vão ser muito interessantes. Então, eu também já me disponibilizei para, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente... eu acredito que eu vou entrar em contato com ele, já fica aí ligadinho, já vou entrar em contato com ele para a gente fazer isso aí, fazer os 3, porque a sua mente é brilhante, a mente do Reginaldo é muito brilhante para a formação da personalidade, né? Que ele trabalha muito essa questão, que ele é coach, né? Eu sou vendedor, sou vendedor em todo sentido, né? Eu gosto de me vender, eu gosto de vender meus imóveis, eu gosto de vender os sonhos, né? São sonhos, não é casa, não é imóvel, é sonho. Eu tava com uma cliente esses dias e eu levei ela na casa. Quando ela e o marido entraram dentro do meu carro, eu já analiso logo. Aí eu digo, essa pessoa é para aquela casa.
Porque quando você se torna um vendedor, que você busca conhecer o seu cliente, Sim. você já direciona ela já para a casa certa, para ela não ficar com dúvidas. Aí eu levei ela lá, ela disse, não, naquele lugar eu não quero e tal. Eu digo, não, se acalme, vai dar certo. Aí ela, não quero, jovem, 19 anos ela, olha, e o marido, o esposo dela com 20 anos, jovem, iniciando a vida agora. Eu digo, vai dar certo, se acalme, vai dar certo. Ela, não, porque eu já venho de lá e tal, e tal, e tal. Eu digo, tá bom, quando você chegar lá, eu venho mostrar outra casa pra você. Aí ela disse, tá certo. Aí a gente chegou quando eu abri a casa, meu irmão. Aí ela se cantou, eu digo, eu disse que daria certo. Ela, eu digo, não, vamos ver. Não quero não, outra casa, essa daqui. Eu digo, pronto, então é essa daqui. Então você, o que eu quero trazer com essa história? Você tem que conhecer o seu cliente, né? Você tem que conhecer a sua história, você tem que conhecer a história do ambiente que você está inserido, né? Você tem que conhecer as pessoas, porque o João Paulo, ele não gosta de se vender, mas se você parar 10 minutos com ele vai passar tanta informação para você que você vai chegar assim e vai dizer, bicho, onde esse cara está escondido? Né? Onde esse cara está escondido? Então, é sobre isso, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre vida, porque isso traz liberdade para um município Sim. que até pouco tempo era escravo somente da prefeitura. Você sabe quanto cresceu o PIB de Limoeiro de 2006 a 2021? Não, olha a inteligência aí. 600%. Poxa. 600%. É isso. Só para comparação, Arapiraca cresceu só 200%. Entre o mesmo período, 2006 a 2021. Nós temos as fábricas de Limoeiro, nós temos as indústrias. O comércio aumentou. Embora não impacte tanto, mas aumentou. Não, eu estava vendo a dinâmica do Peleve, né? Se você for ali, tem alguns mercadinhos. Os mercadinhos eram desse tamanho. Sim. Hoje estão mercados enormes. Tem até atacado, né? Tem atacado. Aí você vê, tem um hortifruti lá, que é o Hortifruti Saborear, que é do Lucas. Bicho, ele vendia na porta de casa, numa barraquinha. Não sei se você lembra. Ainda tem uma barraca lá. Eu acho que ele gosta de ir lá para lembrar do tempo, né? Para manter o pé no chão. Mas era numa barraquinha. E nessa barraquinha tinha atrás o hortifruti, que era dentro de um salãozinho de nada. Ele com a mente visionária, né? Uma mente visionária, uma mente extraordinária. Todo mundo indo contra ele. Tu vai investir isso, tu vai deixar esse negócio desse jeito e tal. Aqui não tem potencial para isso, não tem potencial para isso. Olha hoje. Né? Sim. Olha hoje a estrutura que é o hortifruti. O que você quiser, você vai procurar e vai encontrar lá. De tudo. Até cereais. Eu digo, rapaz, como é que tu vende banana com cuscuz? Aí ele disse, é bom que faz o cuscuz já frita a banana. Tá vendo? Esse é o vendedor. Então, a dinâmica do comércio, tem uma loja, tem algumas lojas de roupa muito bacana, o que estão trazendo inovação, estão trazendo bons produtos. O vestuário é o que mais tem em Limoeiro. É o comércio que mais tem em Limoeiro, é vestuário. Eu não sabia não. É porque eu acho que as pessoas acham mais fácil de montar, né? Sim, ao menos formalizado, né? Pode ser que se a gente for contar um a um ali, pode ser que, sei lá, um outro comércio, lanchonete, de repente tenham mais. Mas formalizados são as lojas de vestuário. Então, o horário já passou? Passou não, Gê? Jean tá pedindo, tá mandando a gente ficar à vontade, tá mandando a gente ficar em paz. Então, ciência da computação. Hoje você está de frente à secretaria, você está na Secretaria de Saúde. Estou na Secretaria de Saúde. O que é que você faz? Administrativa. O que é que você faz lá? Caio, hoje eu trabalho muito aplicando o conhecimento em relação à inovação, os processos de inovação dentro da secretaria. Então, uma das funções que eu mais gosto de fazer lá, algumas vezes a secretária lá me coloca para resolver os pontos mais críticos. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer lá é promover workshops, por exemplo, junto com os coordenadores, para a gente buscar soluções alternativas para esses problemas crônicos da saúde. Então,
a gente tem uma série de metas que a gente tem que cumprir, já estabelecido, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelo Estado, seja pelo nosso plano anual de saúde. Aliás, pelo nosso plano municipal de saúde, que ele é dividido em quatro partes, e a gente foca mais no plano anual de saúde, que é uma quarta parte do plano municipal em geral. E eu gosto de me reunir com eles para a gente buscar alternativas para alguns problemas crônicos que eles têm. Então, às vezes, alguns problemas de fluxo de processos como devem ser, por eles terem tantas tarefas e muitas tarefas urgentes, então é muito complicado você se planejar na saúde, porque você faz um planejamento e muda alguma circunstância, aparece alguém doente, você faz um planejamento para o funcionamento do hospital, aparece alguém doente com uma coisa que a gente não tinha previsto, a gente já muda a dinâmica daquilo. Sim. Então eu gosto de analisar com eles processos e aplicar essas dinâmicas de inovação, essas coisas que eu já estou me especializando em fazer, esses workshops, e buscar essas soluções inovadoras. Então, a gente tem mudado alguns fluxos dentro da secretaria a partir daí. A gente tem proposto algumas soluções inovadoras a partir desses workshops que eu faço com coordenadores. A gente começa a desafogar um pouco eles dessa parte, um pouco da parte de gestão, e eles se preocuparem mais com a parte de cada um. Então, por exemplo, a atenção básica, ela não vai estar se preocupando tanto com fluxos. Eu construo o fluxo, falo, a gente pode atuar assim, sim, e ela implementa. Então, a gente fez na semana passada que foi o fluxo de RH. Tem um sistema que a gente precisa sempre estar alimentando dos servidores da saúde. E esse sistema, a gente não tinha um fluxo bem definido para alimentar. Então, às vezes, a gente tinha um certo problema para cadastrar consultas dos médicos, porque os médicos ainda não estavam lá. Não tinha sido cadastrado no tempo hábil. E aí, a gente enxergando esses problemas, que são naturais do dia a dia, a gente criou um fluxo. Então, agora tem um fluxo que a gente vai testar para melhorar a eficácia da alimentação desse sistema. Ontem eu estava vendo com o rapaz lá que trabalha no sistema do ESUS, que é o responsável pelo ESUS, que onde está todo o prontuário do cidadão hoje. A informatização que foi feita nas unidades roda esse sistema do ESUS. Sim. E o Ministério hoje exige que o profissional se cadastre com a senha do Gov, daquele eGov lá, que tem assinatura digital e tudo mais. Então, ontem a gente estava lá quebrando cabeça para ver como é que fazia para conectar um sistema no outro. Então, assim, são essas coisas muito da área de tecnologia, muito da área de inovação, coloco assim, que eu faço hoje. Então, eu fico nesse caminho, assim, na parte mais administrativa. Bacana. Inclusive, a gente já usa até inteligência artificial lá na parte de licitações, essas coisas. Alguns documentos que eles são mais pragmáticos, que é a mesma coisa, você só vai mudar um nome ali, o nome de uma empresa, um CNPJ, uma coisa ou outra. A gente já usa, por exemplo, inteligência artificial e automatização em muito processo para adiantar o fluxo das coisas. Bacana. E a Yes. Ih, vai ter que fazer corte. Corta esse like. Corta esse like. E a Yes? Então, a Yes, Caio, quando eu comecei lá atrás, ela foi muito importante para a minha formação como empreendedor. Eu acho que uma coisa que a gente devia até ter falado antes é a gente separar essa figura do empresário e do empreendedor, que às vezes as pessoas associam muito. Mas tem muito empresário que não é empreendedor e tem muito empreendedor que não é empresário. Tem, por exemplo, a figura do intraempreendedor, que é a pessoa que empreende em outro CNPJ, dentro da administração pública. E Intraempreendedor. Porque empreendedor é a pessoa que empreende alguma coisa. E aí, naturalmente, nesse de empreender alguma coisa, agora eu quero realizar o sonho das pessoas de conquistar a casa própria. Mas, para isso, eu posso tornar essa atividade como a minha profissão, o meu meio de vida. Então, você vira um empresário, você abre um CNPJ, vira um empresário. Mas o empreendedor, ele está empreendendo alguma coisa. Hoje você empreende e realizar o sonho da casa própria para as pessoas. Eu era empreendedor e agora eu sou empreendedor e empresário. Entendeu? Então, tem muito empresário que ele não é empreendedor. Só que eu não sabia do intraempreendedor. E aí tem o empresário que não é empreendedor, que ele tem um CNPJ, mas ele não se preocupa se o cliente dele está satisfeito, se ele está atendendo o que o cliente precisa.
ele fica colocando a culpa em um e outro, para os problemas que muitas vezes são internos, e mesmo problemas externos. Eu acho que assim, o empreendedor, uma das coisas do empreendedor do comportamento de você ser empreendedor é você não procurar um culpado para qualquer coisa, sabe? Isso aqui tá ruim, beleza, mas a gente tem que seguir. Então, de repente, que Deus lhe livre, mas vai diminuir o mercado imobiliário, vai ter uma crise, o pessoal vai parar de comprar casa. Sim. Você não vai poder culpar o mercado por isso, você vai ter que procurar soluções. Como é que eu posso fazer para resolver essa questão que está me apresentando? Então, tem que ser inventivo e ele tem que continuar empreendendo. Sim, então, esse é o empreendedor. O empresário é o cara que tem a empresa. Então, de repente, ele arrumou uma forma de fazer do empreendedorismo a forma como ele vive. Então, são pontos diferentes. E a IES, ela me formou muito na parte prática do empreendedorismo. Porque eu, antes de empreender, antes de ser empresário, de ter um negócio, eu fui empreendedor teórico durante 5 anos, sabe? E assim, empreendedor teórico é a pessoa que está estudando sobre... Eu era empresário teórico, eu sabia fazer fluxo de caixa, eu sabia para onde é que eu começava a empresa, eu sabia quem é que eu tinha que procurar, então, enfim, eu sabia muita coisa, mas eu não praticava. Então, eu sabia muita teoria e não tinha prática. E aí, quando eu comecei a empreender, eu acho que os 3 primeiros meses, eu sempre falo isso para quando eu tenho oportunidade, os 3, 4 primeiros meses, quando eu comecei realmente a empreender, eu acho que foram os piores meses da minha vida. Sabe? Começou a lidar com a realidade. Isso. E uma vez eu ouvi do Paulo Tenório. Paulo Tenório é o dono da Tracto. Sim. E ele às vezes faz umas lives no Instagram de manhã, e ele falou uma coisa importante que eu lembro até hoje. Que a vida do empreendedor é muito solitária, do empreendedor empresário, sabe? Porque quando tá tudo bem, às vezes aparece a galera, quando a coisa tá mal, todo mundo some. E foi um período que foi muito isso, sabe? Foi uns 3, 4 meses ali que foi um período muito solitário. E aquilo me deu uma casca, sabe? Pra entender se era o que eu queria ou se não era, porque de repente eu poderia ter passado 5 anos aprendendo sobre empreendedorismo, e aí quando eu vou para a prática, é aquilo, eu quebro a cara, e disse, eita, não era isso que eu queria. E aí foi onde realmente foi o meu teste de fogo, foi onde eu me testei. E aí, nesse processo, aprendi muita coisa, conheci muita gente, sabe, que me deu uma força, vinha gente que às vezes você nem conhece, e ficava lá no Instagram, enchendo a bola da gente, a melhor, não sei o quê, poxa... faz sentido para mim. E aí eu resolvi continuar assim, foi uma das melhores decisões que eu tenho hoje, porque tem uma equipe lá que para mim é nota 1 milhão, não é nem nota 1000, nem nota 100. Galera que faz a parte real. Ele agora tá só no operacional ali, tá só no pegar o real e botar no bolso e ir embora. E vocês quem fica, ó. Não, mas assim, e pela forma que eu vejo, a gente a forma, pelo menos, que eu aprendi a conduzir a equipe é muito de eles também serem empreendedores, porque eu não sou o cara que tô lá no pé. Sim. Você falar o cara que para pegar lá o dinheiro, mas pelo contrário, eu sempre quero deixar claro para eles que a minha única função lá é dar condições deles fazerem o melhor que eles podem, que eles têm a dar, porque se eles tiverem isso, eu tenho certeza que as coisas fluem bem. E eu dou total liberdade para eles, sabe? Então, assim, o cara que faz as pizzas lá, ele começou como... no início ele não estava, e 3 meses depois ele entrou como ajudante de cozinha. E aí foi aprendendo o processo e tal. Pegou o fio da meada, e hoje o cara que começou comigo, o Marco, abriu a concorrência. Certo. e assim, eu acho que... A gente tá para isso, a gente... Exato, mas assim, eu achei importante, eu acho legal, porque eu acho que foi uma validação daquilo que eu fiz. Sim. Porque era o ponto onde eu ia chegar. Lá eu entendo que, da forma como eu conduzo, eu tô também formando empreendedores. Sim. Sabe? Então, ele sempre teve, o Marco, nesse caso, sempre teve a liberdade de lidar com a equipe. Só, Marco, se você precisar fechar por qualquer coisa, pode fechar, não precisa nem me avisar. Deu algum problema, precisou fechar, pode fechar
depois a gente vê como é que faz. Mas, assim, sempre dei bastante liberdade para eles. E hoje ele tem o negócio dele. Então, para mim, isso foi uma validação. E eu fiquei muito feliz. Inclusive, na inauguração de lá, eu fui lá, eu tava lá. Tem que ir, porque, tem assim, que apoiar. Exato. Não acho que não tem muito isso de ficar com remorso, essas coisas, porque, primeiro que é esperado, eu esperava. Sim. Porque ele sabia, ele tem todas as ferramentas. E segundo, era uma coisa que eu estava formando. E hoje eu falo a mesma coisa para os meninos. Ó, se em algum momento vocês acharem que vai ter alguma coisa melhor para vocês, se vocês colocarem algum comércio, alguma coisa, eu sou o primeiro que vou apoiar. Então eu estaria sendo totalmente hipócrita quanto o meu discurso se eu quisesse eles presos lá. Não, pelo contrário. Eu vou ter que me desdobrar para encontrar pessoas tão competentes e assim, competentes tecnicamente e comportamentalmente, porque muitas vezes você encontra alguém que é muito bom tecnicamente, mas o comportamental mas o comportamento deixa ou tem um comportamento bom e não é um bom profissional. E lá eu fui na mosca, sabe? Eu fui muito feliz nessas escolhas que eu fiz em relação ao pessoal, porque tanto questão de caráter quanto a parte de execução do serviço mesmo, eu não tenho que falar o primeiro A de nenhum deles. Tanto dos meninos que fazem as pizzas, quanto o entregador, que hoje a gente está com um entregador lá que é fantástico também, e as meninas do atendimento. Mas ele bota aquele storball no cano? Não. Isso geralmente eu sou meio chato, sabe? Porque tem que ser. Porque muitas vezes incomoda o cliente e eu tenho que me preocupar e eu tenho que me preocupar com o cliente, sabe? É verdade. Mas assim, só para resumir essa história toda, a IES foi muito na minha formação na prática. Foi daquilo que você aprendeu durante 5 anos. Isso, daquilo que eu aprendi e, validou. Consequentemente, validei e, consequentemente, aprendi muita coisa que eu tenho certeza que os livros podem até me falar, mas eu não vou conseguir aprender sem passar. Verdade. Sabe? Gente, chegando ao final, agradeço muito ao João Paulo por ter vindo participar desse bate-papo inovador, né? A gente vê que temos um leque extraordinário temos um potencial Sim. extraordinário dentro do nosso país, né? Dentro do nosso estado, da nossa cidade. Onde você estiver, a região é propícia para o seu crescimento. Só é você abrir os olhos para a oportunidade, né? O importante é você abrir os olhos para a oportunidade. Quando você abre os olhos para a oportunidade, que a oportunidade estão em todos os lugares, porque cada pessoa é uma oportunidade para mim, né? Eu começo a conversar aqui com você é uma oportunidade de eu gerar um negócio para o meu negócio, né? Ou para empreender em um negócio que eu não sei, mas você tá com a ideia. Sim. Eu digo, João Paulo, bicho, vamos juntar aqui as ideias. Eu acredito que dá certo e a gente vai empreender juntos. Exato. E tudo pode acontecer. Então, a oportunidade está do seu lado. Está no seu vizinho, está no seu amigo, está na sua região. Não reclama da região. Aceita. Tem aquele negócio aceita que dói menos, né? Aceita, dói menos e você começa a prosperar, porque nós somos isso. Sim. Né? Nós somos de uma cidade pequena, com todas as dificuldades, mas estamos aqui galgando o sucesso. Exato. Porque o sucesso para você é diferente do que é sucesso para mim. Sucesso é muito relativo, né? Então, para mim, sucesso é ter uma família abençoada, debaixo da proteção de Deus, ter saúde e ter paz. Pronto. Para mim, sucesso é isso. Tá entendendo? E isso eu tenho, para a glória de Deus, né? Tenho conexão com Deus, tenho conexão com os céus, e isso para mim me fortalece muito. Mas sucesso para outra pessoa vai ser melhor visto pela sociedade, ser visto pelo que realiza, pelo que tem, às vezes, sim, né? E a gente tem que aceitar o nível do sucesso do outro. Só não queira viver o sucesso do outro. Exato. Viva o seu nível de sucesso. Isso é um problema sério, potencializado pela rede social, né? Sim. Você já deve ter falado aqui em outros momentos que a gente vê o palco do outro, mas não vê o bastidor, e a gente coloca o nosso sucesso como o palco do outro, que a gente vê ali na rede social. Muitas vezes a gente sabe que não é aquilo ali. Então eu quero, já podemos finalizar aqui, já posso fazer os agradecimentos. Eu trouxe, Caio, para você, eu estava escondendo aqui, um livro aqui. Eu também leio muito filosofia, e queria trazer aqui um livro do Kant, já que você está
já que você eu sei que você é muito ligado à religião, você sempre deixa isso muito, muito claro nas suas conversas, mas aqui é uma visão da religião a partir da ótica da ciência. Sim, então, nesse livro aqui, Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, ele tenta trazer essa junção. Existe aí, na percepção das pessoas, que a ciência e a religião elas andam por direções opostas, e ele tenta meio que quebrar isso. É um livro já meio antigo, de 1793, mas que ele tenta quebrar um pouquinho dessa divisão que tem entre a religião e a ciência, e tenta mostrar como é que a gente pode unir essas duas coisas, e que não necessariamente a ciência vai ser contra a religião e que a religião vai ser contra a ciência, que dá para todo mundo andar junto. Então ele faz umas provocações aí, eu acho importante para você, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas eu acho que vai ser esse aqui não, mas eu já li um. Vai ser uma leitura muito rica para você, porque você, como um estudioso da Bíblia, sim, como vai ter um valor muito maior do que eu, que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de ler a Bíblia. A oportunidade você tem, só não quer, né? Nunca exato. Eu nunca priorizei. Vamos ser mais sinceros, nunca priorizei, mas tenho, em algum momento eu tenho que exercitar também esse meu lado mais religioso, até para que eu faça o caminho contrário. A partir da leitura desse livro, eu leio a Bíblia e eu faço as minhas ponderações em cima dos dois textos. Agradeço. Mas aí eu espero que... Sua mensagem para os jovens e para as pessoas. Para os jovens e para as pessoas. Eu queria só lembrar um ponto. Antes você falou aí muito das pessoas que fazem as coisas pensando nas outras pessoas, que não fazem para outras pessoas. E como a gente está falando de inovação, um dos processos de inovação que a gente usa, porque a inovação ela não é uma ideia que surge do nada. Ela tem um processo para você inovar. Então, tem um começo, meio e fim, que é uma das coisas que hoje me especializo, processos de inovação. E o principal processo de inovação hoje, ele começa pautado nas pessoas. Sim. Então, é um problema que alguém vive. Então, ele pensa nas pessoas. E só para deixar a mensagem, eu sei que muita gente, às vezes, fica encucado em querer alcançar um objetivo, traça um objetivo na vida, acha que tem que ser aquilo ali, de repente influenciado por outros, ou alguma coisa uma situação que passou e gostou. E quando chega, que atinge o objetivo, ou de repente não atinge o objetivo, acaba se frustrando, sabe? Então, é muito mais você aproveitar essa jornada até alcançar alguma coisa, ou não alcançar alguma coisa, e também tá tudo certo, do que você criar muita expectativa em alcançar um sucesso, como você falou, e quando você alcançar esse sucesso, você perceber que não era o que você estava esperando. Sim. Sabe? Então, se eu puder dar um conselho, experimentem diversos cenários, diversas hipóteses, tenham experiências para entender primeiro quem você é, para você ter uma concepção mais assertiva de quem é você, aceitar os próprios erros e aproveitar a jornada. Não achar que a felicidade ou o sucesso vai vir só lá no final. Sim. Porque não é lá que está nem a felicidade nem o sucesso. O sucesso está durante a jornada. Então, se você não aprende a ser feliz durante esse caminho, você dificilmente vai ter felicidade quando alcançar aquilo que você quer. Então, aproveitar a jornada, acho que é o conselho que eu poderia deixar aqui hoje. Bacana. Melhor conselho não existe. Assiste, compartilha, curte, comenta, abençoa outras pessoas. Porque tudo que a gente está trazendo aqui são pessoas relevantes, pessoas que têm know-how, não são qualquer pessoas. Tá entendendo? Eu prezo muito pela intelectualidade e pelo resultado. Sim. Tá entendendo? São duas coisas que eu prezo muito, João Paulo. E até aqui eu só trouxe pessoas muito bacanas mesmo, tanto no ramo do empreendedorismo, no ramo do espiritual, tá entendendo? Na parte espiritual, porque é uma coisa que eu prezo muito. Nós temos que, sim, independentemente de religião, nós temos que nos conectar a Deus, sim, nos conectar aos céus, tá entendendo? Porque assim nós viveremos dias melhores. E agradeço muito pelo livro e
eu acredito que daqui nós vamos sair nosso workshop juntamente e nós vamos estar filmando isso e trazendo para a galera. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua vinda. Tamo junto até depois do fim. Deus abençoe. Valeu.